Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em seu coração. Olha, é com muita alegria que nós estamos chegando para a última pré-aula deste trimestre. Nós estudamos durante todo este terceiro trimestre tempo, bens e talentos, sendo um mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. E com certeza, assim como foi para mim, foi para você também de grande crescimento espiritual todo este trimestre. Se você não é inscrito no nosso canal, está conhecendo agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Deixe seu comentário também, a sua crítica, o que você quiser aí nos comentários, e nós estamos lendo todos os comentários. Antes de iniciar a pré-aula de número 13, Seja um Mordomo Fiel, eu quero falar do Geração de Pregadores. Este é um curso que Deus colocou em nosso coração. Nós ministramos o primeiro em 2018, o segundo foi a respeito de escatologia, agora no ano de 2019, e nós estamos agora, a partir do dia 28, desde o dia 28 de setembro, iniciando o terceiro Geração de Pregadores, Unidade, Reino e Relacionamento. Você é o meu convidado. Olha, custa menos do que você gasta na pizzaria no sábado à noite. Olha, não é custo, é investimento. Eu creio que você não vai se arrepender. É uma oferta. Você vai depositar uma pequena oferta e vai participar durante 2 meses. Tem a apostila em PDF, tem aulas no YouTube privado, tem aulas ao vivo no Facebook, tem grupo no WhatsApp, muita coisa boa mesmo. Vai ficar de fora? Entre em contato comigo, converse comigo no privado, seja no Facebook, seja no WhatsApp, e eu vou lhe passar maiores informações do Geração de Pregadores 3, Unidade, Reino e Relacionamento. Seja um mordomo fiel. Texto áureo da nossa lição está em Mateus 25 e 21, que diz assim: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A verdade prática: os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. O nosso texto bíblico dessa lição está em Lucas 12, versículos 36 ao 38 e também 42 ao 46. Apenas antes de nós comentarmos a respeito do texto bíblico, nós vamos hoje falar somente do texto bíblico da lição. Eu quero trazer à tua memória, recapitular com você alguma coisa que nós falamos durante todo esse trimestre. Tempo, o bem mais precioso que o Senhor nos deu para nós administrarmos o nosso tempo. É claro que vivemos dias difíceis, onde temos que estudar, trabalhar, alguns trabalham em 2 empregos, família, igreja, muitas coisas para fazer, e nós temos a responsabilidade de administrar o tempo que o Senhor nos deu. Bens, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo que nós temos conquistado, e algumas pessoas pensam que conquistam as coisas com o seu trabalho, mas o teu trabalho foi o Senhor que deu. Até mesmo o ar que você respira foi o Senhor que deu. A saúde que você tem para trabalhar é o Senhor que dá. Então todas as coisas vêm do Senhor. Os bens que você tem é o Senhor que dá, e você deve administrá-los com coerência como um cristão fiel, como um mordomo fiel. E os talentos, os dons, tudo aquilo que o Senhor tem te dado, você tem que usar em prol do reino. Não necessariamente que você vai ser um pregador ou um cantor, um obreiro dentro da igreja, mas mesmo fora da igreja, fora desse âmbito religioso, no mundo onde você está inserido, na sociedade onde você está inserido, você deve utilizar os seus talentos para manifestar o reino de Deus. Então é muito sério esse tema, tempo, bens e talentos, e para mim,
vai ficar marcado este trimestre com toda certeza. A nossa lição ela se divide em 3 tópicos. O primeiro, o que Deus espera de seus mordomos. O segundo tópico, as características do mordomo infiel. E o terceiro tópico, as qualidades do mordomo fiel. Eu não vou adentrar nesse comentário, que por sinal está muito bom mesmo. Você já leu ou está lendo a sua revista, é um comentário muito bom mesmo. Eu quero apenas dar algumas sugestões a respeito dos versículos bíblicos que foram colocados aqui no texto de Lucas, capítulo de número 12. Na nossa lição começa o texto no 36, mas eu queria já comentar com vocês a partir do versículo 35, que diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Versículo de número 35, para que você possa embasar o seu texto e analisar aí esta parábola desde o início dela. O que quer dizer ali com esteja cingidos os vossos lombos? Quer dizer que você deve estar pronto. Então todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo necessitamos estar prontos para a guerra, que nós estamos em uma batalha contra o mal. Lembrando de algumas lições que nós estudamos há pouco tempo, que está relacionada a esse tema, batalha espiritual. Nós estamos vivendo uma batalha contínua contra o império das trevas. Então aquele que faz parte do reino de Deus, lembrando que Jesus sempre pregava em torno do reino de Deus, nós precisamos estar nesta batalha prontos, não podemos estar mal vestidos. Quem vai para uma batalha não vai de qualquer maneira, ele vai para guerrear, e para guerrear você precisa estar bem vestido aí com a armadura de Deus. Também nós temos que ter ali as nossas candeias acesas. Isto fala que nós devemos estar esperando a chegada do noivo. E pode ser que o noivo, como em algumas parábolas, por exemplo, das 10 virgens, ele aparentemente atrase. Então ele chegue tarde da noite. Nós precisamos ter azeite em nossas lâmpadas para estar esperando o noivo. Lembrando que eu estou agora aplicando esta parábola à igreja. Se nós fôssemos analisar o texto exegeticamente, talvez não seria bem assim. Quem fez curso de escatologia comigo sabe do que eu estou falando. Mas analisando, aplicando apenas esses textos à igreja, apenas sugerindo que eles fossem relacionados à igreja, seria essa a aplicação. Você precisa ter azeite em sua lâmpada, porque ela precisa estar acesa quando o noivo chega. O versículo 36, que já está, esse sim, na sua lição, diz que sede vós semelhantes a homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Como o servo deve esperar o seu Senhor, eu coloco aqui. Nesta parábola, Jesus fala à nação de Israel. Então, se eu fosse estudar exegeticamente esta parábola, ela fala exclusivamente aos filhos de Israel. Porque veja, diz assim, quando ele voltar das bodas. O que seriam as bodas? As bodas é o momento que a igreja estará com ele. Logo após o arrebatamento da igreja, teremos o quê? Teremos o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E o texto está falando de quando ele voltar das bodas. Quando ele voltar das bodas, ele já voltará com a sua esposa, com a sua igreja glorificada. Então, ele está voltando das bodas e ele volta das bodas com a sua esposa, que é a igreja, a esposa do Cordeiro. O versículo 37 diz: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier. Quando vier. Pare um pouco aqui. A questão é, ele virá. Quando Jesus vir, ele coroará os servos prudentes, aqueles que têm o azeite em suas mãos e exercem com responsabilidade a missão que lhes fora entregue. Ou seja, eles são despenseiros, são mordomos fiéis. Aqueles que exerceram com fidelidade a sua mordomia, aqui no versículo 37 está dizendo
que o Senhor Jesus os servirá. Veja se não é isso. Diz assim: em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Veja se tem glória maior do que esta. Versículo 38 diz: e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. O que seria esta segunda vigília? Vamos voltar um pouquinho ao período do Império Romano. A segunda vigília que eles contavam era um período entre as 21 horas, 21 a 0 horas, partindo da nossa contagem aqui, das 9 à meia-noite. Esta seria a segunda vigília. O texto fala também da terceira vigília. A terceira vigília seria da meia-noite até as 3 da manhã. Os fiéis despenseiros esperam ao Senhor todo instante. É isso que esse versículo está falando. Os servos fiéis, aqueles que exercem a mordomia, aqueles que são despenseiros fiéis, eles estão esperando o seu Senhor voltar a qualquer instante. Então não importa se o Senhor venha na segunda vigília, na terceira vigília, se venha pela manhã, eles estão prontos para a volta do Senhor. Versículo 42. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? A outra versão é melhor do que esta corrigida aqui: dar ao seu tempo o alimento, ou dar ao seu tempo o pão. Vamos entender isso. O mordomo simboliza todos os ministros do Senhor. Nós que pregamos, nós que cantamos, nós que exercemos qualquer função dentro do reino de Deus, nós somos este mordomo aqui. E nós temos a missão de dar alimento no tempo certo aos conservos. Então, o Senhor tem me colocado como um mordomo. E eu tenho a responsabilidade de estar aqui, esta missão que o Senhor entregou em minhas mãos, de estar aqui na internet, anunciando a palavra de Deus, trazendo estudos, pré-aulas que vão alimentar o povo de Deus. Esta é uma missão que o Senhor me deu. Dar aos seus servos, que são vocês que estão recebendo aí, o alimento. Isso que eu estou passando para vocês aqui não são meras conjecturas, não são apenas conceitos teológicos, mas é a palavra de Deus. Portanto, isso que eu passo para vocês aqui é alimento. E a missão de todo mordomo fiel é dar aos conservos, no tempo certo, o pão, no tempo certo, o alimento. Esta é a nossa função. Versículo 43, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mais uma confirmação da vinda do Senhor. Então não importa se as pessoas, se os pregadores, se os cantores não estão falando mais, não estão cantando mais sobre isso, o certo é, o Senhor virá. Ele diz aqui, né? Bem-aventurado o servo a quem o Senhor, quando vier, ele vem. Mais uma confirmação em que Jesus virá. Por isso, a ministração da comunhão, ela deve ser contínua. Nós devemos estar em comunhão, nós devemos estar se alimentando continuamente, e os mordomos, os despenseiros, têm a missão de dar esse alimento. Versículo 44, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. O mordomo fiel é recompensado. Veja só, ele estava sobre os seus servos e sobre a despensa. Agora estará também sobre os bens materiais do seu Senhor. Veja que coisa gloriosa. O seu Senhor vai colocar ele numa posição maior. Aqui está falando de posição de governo dentro do reino de Deus. No Geração de Pregadores 2, que é a respeito da escatologia, na aula sobre o Tribunal de Cristo, nós falamos muito sobre essa questão de posições de governo dentro do reino. Que a salvação é pela graça, mas o reino é por obras. Versículo de número 45. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber,
e a embriagar-se. Aqui, queridos, está falando dos falsos ministros, aqueles que descreem na iminente volta de Cristo. Eles não creem na iminente vinda de Cristo. Espancam aqueles a quem deveriam alimentar. Vou repetir isso. Os falsos ministros são aqueles que não creem mais que o Senhor virá, que Jesus virá. E como eu sei que eles não creem que Jesus virá? A atitude deles fala isso, na medida em que eles espancam os seus criados, os seus conservos, na medida que eles espancam aqueles a quem eles deveriam alimentar. A missão deles era alimentar, mas eles resolvem se alimentar dos servos. Olha só o que eu estou falando, é algo muito pesado, mas esses ministros, eles não creem mais que o Senhor virá. Porque se eles crescem que o Senhor irá voltar, eles não agiriam desta maneira. Carregam a Bíblia, mas não creem nela. Versículo 46. Virá o Senhor daquele servo no dia em que eu não espero e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Então, como já foi afirmado e reafirmado, o Senhor virá. Mesmo que o mordomo infiel não creia, então o fato de alguns falsos ministros não crerem mais que Jesus voltará, existem pregadores que não creem mais na volta de Jesus. Mas isso não muda nada, o fato deles não crerem não muda nada. O certo é que Jesus voltará e trará condenação a estes, pois os encontrou servindo-se dos servos ao invés de servi-los. Eles foram chamados para servir os servos. Porque quem é mordomo, quem é dispenseiro, ele tem a missão de alimentar, ele tem a missão de servir. Mas ao invés disso, eles estavam servindo-se dos servos ao invés de servi-los. Então, o Senhor Jesus virá, mesmo eles não crendo, ele virá e trará condenação a estes. Olha que texto pesado. Tome esses conceitos. Eu falei aqui muito rápido para não ficar muito longo o vídeo. Volte o vídeo, assista novamente, anote alguns conceitos e com certeza você será abençoado ricamente. Antes de nós fecharmos esta pré-aula, que é a última, apenas voltando em algo que eu falei na primeira aula desse trimestre, algumas definições do que é ser mordomo. No Novo Testamento também é usada a palavra despenseiro, que eu falei aqui algumas vezes, que significa encarregado da despensa, responsável pelo fornecimento e administração dos gêneros alimentícios, econômico, termo utilizado também na marinha, hotelaria e na aviação civil. E olha só, relembrando ainda a primeira pré-aula, funções do despenseiro, funções do mordomo: gerenciar a casa, tomar conta da propriedade ou negócio de alguém, ser de total confiança e responsabilidade para administrar os bens de seu senhor. E um exemplo aí de mordomo é José no Egito. Ele foi um exemplo, conforme você vê em Gênesis 43, 18, Gênesis 44, 1 e 4. E um fato importantíssimo que eu falei na primeira pré-aula e que precisa ser reafirmado aqui: mordomo não é dono. Repetindo, mordomo não é dono, porque tem muita gente se comportando como dono, quando na verdade é mordomo. Pense nisso, leve esses conceitos aí para a sua aula. Olha só, não deixe de falar comigo no privado. Eu vou deixar logo abaixo o meu WhatsApp. Converse comigo no WhatsApp. Eu mando para você aí uma foto do esboço que eu utilizei hoje e você vai ser abençoado com isso. E vamos falar a respeito da sua participação no Geração de Pregadores 3, Unidade, Reino e Relacionamento. Por que as pessoas não conseguem mais se relacionar com seus irmãos? Por que as igrejas têm tamanha dificuldades? Igrejas pequenas têm dificuldade. Porque as pessoas não sabem nada a respeito da unidade nem do poder dela. Vamos falar muito sobre unidade. O único Deus que criou
que apesar de ser um Deus, subsiste em três pessoas, que criou o homem como um ser trino, e o desejo de Cristo de que haja nos seus discípulos a mesma unidade que há na divindade. Vamos falar muito sobre isso, vamos falar sobre reino. O que é reino? Qual é a definição de reino? O reino já existe? O reino existirá? É milenar? Ou o reino é algo muito distante de nós, é algo abstrato? O que é reino de Deus? E vamos falar de relacionamento. Nós precisamos entender que nós precisamos nos relacionar com Deus. Eu e Deus é um relacionamento, assim como eu e meu irmão é um relacionamento. Vamos falar disso, porque esses três são os pilares da doutrina bíblica. Os três pilares da doutrina bíblica: unidade, reino e relacionamento. Anote o meu WhatsApp, entre em contato comigo, que nós vamos estar participando juntos deste curso que será uma bênção. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.